conhecer ali toda a cidade, né, toda a região, ele gostava muito de se aventurar na mata mesmo. Então ele estava sempre ali nos picos dos montes, sempre ali no meio das árvores, e com o tempo ali ele foi crescendo e aquele era o ambiente onde ele estava vivendo. Só que o seu pai, né, sempre muito sábio, sempre ia dando ali para ele novas orientações para ele poder sobreviver, para ele saber reconhecer os animais, para ele saber reconhecer como as nuvens vão mudando, né, quando o tempo pode virar, formas ali que ele ia precisar aprender para se proteger, para crescer e sobreviver, mas também para que ele pudesse ali crescer e se tornar um homem que sabia dominar ali o ambiente onde ele vivia, né? E certa vez, ele estava ali brincando, entretido ali com as aventuras da natureza, e ele começou a andar, né, ali cada vez mais para dentro da mata, começou a subir ali um dos picos que tinha muito perto da sua casa, mas era como se fosse uma pequena montanha, e enquanto ele ia na trilha, ele ia se distanciando mais da casa, mas o pai dele já tinha deixado ele ir, então ali ele estava só brincando e, sem perceber, estava ficando cada vez mais alto. Quando ele percebeu que ele estava no cume ali daquele monte, que era um pequeno monte, ele viu que o tempo começou a mudar. Só que a gente sabe que quanto maior a altitude, maior é a mudança climática que pode acontecer num lugar, né? Toda vez que você está num lugar que é muito alto, a mudança de tempo é muito mais rápida do que quando você está ali numa superfície, num lugar mais plano. Só que esse menino ainda não sabia, né, dessa informação. Ele era um menino, ele era um jovem. E quando ele chegou lá em cima, muito admirado pela natureza, pela paisagem, ele não percebeu. E o tempo rapidamente mudou. E aí logo ali escureceu o céu, vieram as nuvens, ele estava ali naquele alto daquele pequeno monte, mas a vista que ele tinha de lá de cima, que conseguia enxergar tudo, a casa dele, a floresta, a trilha por onde ele tinha vindo, ele já começou a não enxergar mais, e aí ele começou a ficar desesperado porque como ele iria descer se ele nem conseguia enxergar? Só que o pai dele percebeu que começou a dar o tempo de voltar e ele não estava chegando em casa. E aí o pai pensou, eu vou atrás do meu filho, né, porque eu preciso ter a certeza de que ele está bem, porque logo o tempo vai virar. E ele estava lá embaixo, as nuvens ainda não tinham se mostrado para ele, então o pai ainda não sabia, mas sim, ele estava certo. O seu filho precisava de proteção ali, e ali ele foi em direção ali aonde os meninos brincavam. Os meninos disseram que ele tinha continuado a trilha, e ali o pai seguiu para poder encontrar o filho no cume daquele pequeno monte. E quando ele chegou lá, no caminho, né, da trilha, já não tinha mais ali a visibilidade. Então quem estava em cima não via nada embaixo, e quem estava embaixo não conseguia enxergar se tinha alguém em cima. E o que fez com que eles pudessem se encontrar ali? O pai começou a chamar o seu filho pelo seu nome. E ali ele começou a andar na trilha, e conforme ele andava, ele chamava, ele falava cada vez mais alto, meu filho, eu sou seu pai, ouça a minha voz, onde você está, eu vim te socorrer. E o menino lá em cima, já há um tempo, né? E imagina, toda vez que a gente está numa situação de perigo, a primeira coisa que eu acho que a gente perde é a noção de tempo, né? Porque às vezes você está ali numa coisa que durou 5 segundos, mas na sua cabeça você tem certeza que aquilo durou horas. Agora imagina uma criança, né? Que estava ali naquele cenário, que não tinha muita experiência com a mudança de tempo, não conseguia enxergar, não tinha ajuda, então na cabeça dele ele já estava ali há muito tempo, perdido naquela situação e poderia morrer por causa daquele mau tempo. Mas lá no fundinho ele começou a ouvir a voz do seu pai. E aí ele começou a responder, pai, eu estou aqui em cima, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar o caminho da trilha, eu não sei por onde eu posso descer, eu não sei se eu vou escorregar. E aí o pai, em todo momento, só fazia assim, filho, calma, filho, ouça a minha voz, se acalma para seguir o som da minha voz, eu vou chegar até você. E aí ele continua ali, conversando, sem ver o filho dele ainda, mas acalmando ali o filho dele, até que ele pudesse chegar ali a uma distância mais próxima, e ali tomar o seu filho pela mão para trazer ele de volta para casa. E assim termina essa história. É uma história muito simples, como eu disse para vocês, né? Mas os detalhes dela falam muito a respeito do cuidado do nosso Deus Pai para a gente. A gente pode aprender numa simples crônica que Deus, Ele é o Pai cuidador que todos nós como filhos precisamos.
Porque por mais experiência que você tenha na vida, talvez você não seja mais um menino, já seja um homem formado, já seja uma mulher, já seja mãe dos seus próprios filhos, nós sempre precisamos do nosso Pai. E em todas as dependências que nós temos na nossa vida, Deus ele nunca é ausente. O Senhor ele é um Pai presente. E quando nós passamos por situações que colocam a gente com medo, que muitas vezes tiram a nossa visibilidade, muitas vezes Satanás ele quer entrar através do medo para roubar a nossa fé. Porque a fé é o que pode fazer com que a gente deixe de ouvir a voz do nosso Pai. Então que a gente venha guardar essa história no nosso coração para saber que não importa qual seja o pico da montanha que a gente vai passar na vida. Não importa se o tempo vai virar de uma hora para outra, se um dia estava tudo bem e no outro dia a gente vai passar por uma tempestade, nós podemos descansar de que nós temos um Pai presente. E como Pai presente, Deus sempre vai cuidar de nós. Quando nós silenciamos o mundo ao nosso redor para dar ouvidos à voz do nosso Pai, tudo o que precisa vai ser colocado no lugar. O Senhor ele vai nos encontrar com as mãos poderosas dele para nos dar o socorro, para nos dar a força, para nos dar a coragem, para nos dar aquilo que a nossa vida tiver necessidade. Porque não existe nenhuma necessidade que nós tenhamos na nossa vida que não possa ser suprida no Senhor. Então que a gente venha crer e aprender através dessa crônica simples que Deus ele cuida daqueles que são seus filhos. Então nós não precisamos temer a nada, porque nós não vamos caminhar desamparados. O Senhor ele vai nos ajudar e quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, nós podemos voltar para os braços dele, de volta para casa, para estar seguros, aonde ali é a presença do Pai quem governa. Então que a gente possa fazer da nossa vida, a morada do nosso Deus, do nosso Pai, para que a gente possa sempre ouvir a voz dele em todos os momentos que nós precisamos. Amém? Amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Então agora hoje nós vamos distribuir umas folhinhas, E não vai ser a palavra que eu vou passar na Bíblia, mas vou passar o Salmo 91 para vocês todos. Vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder diante da tua palavra, que nós vamos estar pregando, Salmo 91, ó Deus. O Senhor esteja, meu Pai, dando direção, dando discernimento e entendimento. Cada um busca a sua maneira do seu entendimento. E nós estamos aqui para procurar, meu Pai,
contrário, Pai. A Tua palavra, sabemos que a Tua palavra ela é força para nós, ela é ânimo, ela é vida, ela é vitória, ela é conquista. A Tua palavra faz tudo sobre as nossas vidas, Senhor. Então, que nós possamos, ao estarmos lendo este salmo, Deus, que nós possamos ir recebendo do Senhor as tantas e maravilhosas bênçãos que tem no salmo só. E é isso que nós vamos fazer, Senhor. Nós vamos estar orando, intercedendo e orando na decisão de que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E o Senhor, nosso Pai, Ele está aqui para falar a cada coração. Então, meu Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, nós vamos ver, vocês podem acompanhar, né, na tabuinha, lendo junto. E Salmo 91, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. Sua verdade é proteção e escudo. O escudo, ele fica ali nos protegendo, é como flechas, às vezes, que atira em nós, mas o escudo, meu Pai, é uma parede que nos protege, que não deixa que nenhum mal venha penetrar, nenhuma flecha vai entrar no nosso coração. Então, meu Deus querido e amado, você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Olha só a promessa de proteção que Deus nos dá neste salmo. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem você e em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os seus pés, e esmagará o leãozinho e a serpente. Então quer dizer que não vai ter ninguém que nos destrua, porque nós estamos aqui para pisar na cabeça mesmo do diabo. E aí Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Olha a importância de nós conhecermos o nome do Senhor Jesus. E ele fala: e ele me invocará. Olha só o segredo, né? É nós invocarmos o Senhor, e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? E agora, na sequência, atrás, vai falar sobre 5 fatos sobre o Salmo 91. O primeiro aqui, ele fala assim: o Salmo 91 pode ser uma oração em situações de medo e incerteza, pois nos traz esperança, que é esperar com fé, e confiança, que é acreditar e confiar que Deus está no controle de tudo. Confiança em meio a tempos difíceis. A mensagem do Salmo 91, no segundo,
fala da mensagem do Salmo 91, que encontra coragem, encoraja a nossa fé a ser persistente. Então a nossa fé porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E a persistência é insistir, é perseverar, é não desistir. Então ele fala, lembrando a importância de sempre buscar o abrigo nele. E o terceiro, ele fala, o tempo passa, mas o Salmo 91 continua a ser poderoso, um poderoso lembrete sobre a proteção e a fidelidade do nosso Deus, porque Deus é fiel, Ele é quem nos protege, Ele é quem cuida de nós. E ao orar ao Salmo 91, sentimos que o nosso Deus nos oferece conforto e segurança em tempo de necessidade. Então esse conforto e segurança, Deus tem um conforto e segurança para o nosso coração. E aí também em tempo de necessidade. Então qual que é a nossa necessidade nesta noite? O que nós estamos precisando de necessidade para trazer para as nossas vidas? E no quinto, ele fala, quando declararmos o Salmo 91, reforçamos a nossa fé, pois nossa relação com Deus é uma fonte de força, tanto espiritual quanto emocional. E quantas vezes pensamos que somos fracos, mas Deus é a nossa força. Amém? Então agora nós vamos ficar de pé e vamos declarar este salmo na nossa vida. Nós vamos ler ele de novo junto, num ato profético, para vocês levantarem as mãos e declararem, ao entrar no ouvido, quando nós falamos, como a pastora Ana pregou, né? Que a gente quando fala, aí o ouvido para escutar, para entrar no nosso coração e no nosso sentimento. Amém? Amém. Então nós vamos orarmos agora todos juntos a oração do Salmo 91. Aquele